E aí, gente? Nessa aula, começaremos a explorar a história da IA e os seus antecessores. Essa é a primeira de 3 partes sobre a história da IA que abordaremos nesse módulo. As leituras relativas para essa aula são o capítulo 1 do livro de Margaret Bolden, né, que é esse daqui, se vocês se lembram, tá? A seção 1.3 do livro de Russell e Novey, certo? 1.3. E o capítulo 1 do livro de Tom Towley, tá? Que é esse daqui. Eu sei que são muitas leituras, tá? Mas são capítulos bem leves. E essas mesmas leituras serão aproveitadas na segunda parte, né, da história da IA. Então, essas leituras são para as duas primeiras, a primeira e a terceira aula, tá? A segunda é sobre o conceito de IA. Tá, vamos começar aqui com o começo oficial da IA. Tá? O campo da inteligência artificial, da IA, né, teve seu marco inicial oficial em 1956, com uma pequena, porém histórica conferência de verão patrocinada pela DARPA no Dartmouth College, em Hanover, New Hampshire. A DARPA, né, Defense Advanced Research Project Agency, é a agência de pesquisa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, dedicado ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras para fins militares, e ela patrocinou essa conferência no Dartmouth College. Então, vamos ver aqui um pouquinho a proposta da conferência. Tá? A proposta da conferência dizia o seguinte: propusemos que um estudo de 2 meses e 10 homens sobre inteligência artificial fosse realizado durante o verão de 1956 no Dartmouth College, em Hanover, New Hampshire. O estudo era para prosseguir com a conjectura básica de que cada aspecto da aprendizagem ou de qualquer outra característica da inteligência pode, em princípio, ser descrita tão precisamente a ponto de ser construída uma máquina para simulá-la. Será realizada uma tentativa de descobrir como fazer com que as máquinas usem a linguagem, a partir de abstrações e conceitos, resolvam os tipos de problemas hoje reservados aos seres humanos e se aperfeiçoem. Achamos que poderá haver avanço significativo em um ou mais desses problemas se um grupo cuidadosamente selecionado de cientistas trabalha em conjunto durante o verão. E, de fato, né, são 10 pesquisadores que participaram dessa conferência. Todos são figuras fundamentais na nossa história, né, na história da IA. Aqui eu vou dividir esses pesquisadores em 2 grupos, tá? GoFi, né, a Good Old-Fashioned Artificial Intelligence, ou seja, inteligência artificial do bom e velho estilo, e conexionista. A princípio pode parecer confuso para vocês, mas mais adiante vou explicar melhor essa divisão que foi crucial nas 2 primeiras décadas. Nas primeiras décadas, até os anos 70, 80, do desenvolvimento da IA. Então, são essa aqui a galera que participou da pesquisa, tá? Tem essa foto aqui. Não tá todo mundo na foto, tá? Foram 10, né? Aqui tem 5, 7. Vamos lá. Então, você tem o John McCarthy, que foi o anfitrião da conferência, né? Ele é esse cara aqui, ó. Chega perto. John McCarthy. É o último à direita da fileira. Esse cara aqui. Ele foi o anfitrião, né, da conferência. Ele foi o criador do termo inteligência artificial e do Advice Taker, que é um programa de IA que a gente vai tratar depois, que é o primeiro sistema de IA baseado em interpretação formal do conhecimento e raciocínio lógico, tá? Esse daqui é GoFi, tá? IA simbólica lógica, né? Isso aí que é a GoFi, tá? Outro cara importante é o Marvin Minsky, que é o cara que está aqui do lado. Esse carequinha aqui, Marvin Minsky. Ele foi inicialmente o participante do movimento conexionista, mas depois foi o coautor do livro Perceptrons, no qual criticou as limitações das redes neurais da época
influenciou o declínio temporário do conexionismo, né? Então ele é um vira-casaca. Outro cara importante, esse aqui talvez mais importante do que todos, é o Shannon, Claude Shannon, que é esse daqui, ó. Esse daqui é o Claude Shannon. Ele é simplesmente o pai da teoria da informação, pioneiro ao aplicar a lógica booleana ao design de circuitos digitais, o que lançou as bases da computação moderna, né? Ele não está ligado diretamente à IA, né? Mas o trabalho dele possibilitou a IA, esse cara aqui, tá? O trabalho dele foi fundamental para o desenvolvimento da computação, não só da IA, e influenciou enormemente a evolução da inteligência artificial. O outro cara importante é o Arthur Samuel, que desenvolveu um dos primeiros programas de aprendizado de máquina, o jogador de damas, e popularizou o termo machine learning, ao demonstrar que máquinas poderiam melhorar seu desempenho com a experiência. Ele é um tipo de pai espiritual do conexionismo, não é propriamente conexionista, porque não usa redes neurais, mas essa questão do aprendizado, né? Ele não tá na foto, tá? Aí você tem o Treshad Moore, que ele foi o crítico do termo inteligência artificial, né? Ele supostamente, esse cara aqui, ó, a gente não se sabe ao certo, né? Quem é esse cara aqui? Eu acho que é o Treshad Moore, porque eu comparei as fotos e ele parece com ele, tá? Então ele foi um crítico do termo inteligência artificial. Ele questionava a própria ideia de que máquinas poderiam realmente simular a inteligência humana de forma significativa, tá? Então esse cara aí talvez seja o Treshad Moore. Tem um Ray Solomonoff, que é esse daqui, ó. Ray Solomonoff. Ele é criador da teoria da indução algorítmica, que lançou as bases para o aprendizado de máquina também, ao combinar probabilidade com teoria da computação para prever eventos com base em dados anteriores. Esse trabalho foi fundamental para o desenvolvimento do conexionismo. Aí você tem o Oliver Selfridge, né, que é esse daqui, e gravata borboleta. Ele é criador do modelo Pandemonium, uma das primeiras arquiteturas de conhecimento de padrões visuais, também está ligado ao conexionismo. Aí você tem os últimos três, né, que é o Nathaniel Rochester, Alan Newell e o Herbert Simon. Desses três aí, só o Nathaniel Rochester desculpa, eu acho que esse daqui é o Oliver Selfridge e o gravator roleta é o Nathaniel Rochester, tá? Certo? Então você tem aqui Oliver Selfridge, Nathaniel Rochester, Marvin Minsky, esse daqui é o John McCarthy, aí embaixo você tem o Ray Solomonoff, esse daqui que supostamente é o Treshad Moore e o Claude Shannon, tá? Então, o Nathaniel Rochester, junto com o Alan Newell e o Herbert Simon, que foram na conferência, mas não estão na foto, eles foram os co-criadores do Logic Theories, que é um programa que a gente vai falar daqui a pouco, e do General Problem Solver, e que são programas que buscavam modelar o raciocínio humano com base em lógica formal e representação simbólica, ou seja, características centrais da GoFi. Então você vê que nessa conferência original você tem pessoas dessas duas tendências, tá? De maneira muito geral, o que eu estou chamando de GoFi é IA baseada em representação simbólica, ou seja, em algum lugar do programa você tem uma base de dados que é representada simbolicamente, né? São sentenças, na linguagem da máquina, mas sentenças, regras lógicas e de forma explícita, esse tipo de coisa. Já o conexionismo se baseia no funcionamento do cérebro humano, utilizando redes neurais e algoritmos de aprendizado, né? E, muitas vezes, questões probabilísticas, né? Relações probabilísticas e não lógicas, tá? Então, essa oposição, essas duas tendências são bastante importantes nessa primeira fase da IA.
Do ponto de vista histórico, essa conferência é marcante por pelo menos 2 motivos. Outros motivos também, mas pelo menos 2, né? Como eu falei antes, é durante essa conferência que o próprio termo inteligência artificial foi cunhado pelo John McCarthy, né? Além disso, né, como eu falei, embora não agradasse todos, né, o Richard Moore não gostava desse termo e preferia um termo mais preciso, mais descritivo, né, e menos pretensioso, sem referência a esse conceito vago de inteligência. A gente vai ver na próxima aula sobre o conceito de IA que isso gera algum ruído na noção de IA. E o segundo motivo é que nessa conferência o Alan Neal e o Herbert Simon apresentaram o seu programa Logic Theorist, considerados por muitos o primeiro programa de IA. O Logical Theorist foi, de fato, o primeiro programa projetado para simular o raciocínio lógico, focado na prova de teoremas, né? Especificamente na provar os teoremas do Principia Mathematica. Então ele usava representação simbólica, raciocínio lógico formal, características típicas da GoFi. Para quem não sabe, o Principia Mathematica é uma obra monumental do Albert North Whitehead e do Bertrand Russell, que foi publicada entre 1910 e 1913, que buscava formalizar toda a matemática a partir de princípios lógicos fundamentais. Então, segundo o Herbert Simon, né, um dos co-criadores do Logical Theories, olha como ele descreve. Criamos um programa capaz de pensar de forma não numérica, resolvendo assim um antigo dilema mente-corpo. Um tanto pretensioso, né? De qualquer forma, o Logical Theorist provou 38 dos 52 teoremas, dos 52 primeiros teoremas do Principia Mathematica, e até encontrou uma prova mais elegante para alguns deles. Esses teoremas do começo do Principia não são tão difíceis, tá? É contraposição, coisas desse tipo. Mas a parte interessante aqui é que ele tem encontrado uma prova mais elegante, né? Uma prova mais elegante em termos matemáticos, para quem não tem muito interesse em matemática, é uma prova mais curta, uma prova melhor nesse sentido, tá? Do que o do próprio Bertrand Russell, do que a prova que estava no livro. Isso parece ser algo digno de nota, né? O Bertrand Russell, esse lord inglês aqui, que supostamente ficou encantado com a façanha do Logical Theorist. Eu não consigo deixar de pensar, de imaginar o que passou na cabeça desse homem, né, cuja mente foi moldada no século XIX, né? Então a mente dele foi moldada no século XIX, ele escreveu um livro em 1910 e em 1950 tem um computador provando os mesmos teoremas que ele provou, inclusive propondo uma prova melhor do que a dele, né? Então o Russell ele teria ficado encantado. Em contraste, os editores do Journal of Symbolic Logic, que é um jornal importante até hoje em lógica, rejeitaram o artigo do Simon e do Alan Neal e do Simon. Por quê? Porque tinha como coautor o Logical Theorist. Eles não aceitaram um artigo com coautor não humano e também porque não tinha nenhum teorema novo. Não tinha provado nada de novo. Tinham provas melhores para teoremas antigos, né? Então, a combinação do sucesso do Logical Theorist com as inclinações logicistas do John McCarthy, né, que é o anfitrião da conferência, consolidou o nascimento da IA com forte viés simbólico e lógico, ou seja, GoFi. Tá? A virada de uma abordagem logicista para uma abordagem probabilística, apesar de que não necessariamente conexionista, porque não necessariamente com redes neurais, mas também a maior importância das redes neurais no panorama atual é um dos acontecimentos centrais do desenvolvimento da IA, que a gente vai chegar até lá. Como é que a gente saiu dessa IA GoFi, simbólica, regras lógicas, vamos provar teoremas matemáticos, para uma IA que lide com incertezas, que aprenda, etc., é parte importante aqui dessa nossa jornada. Embora a IA só tenha se consolidado como um campo muitas décadas depois, a semente desse conceito foi plantada muito antes, tá? Pelo menos por uma figura visionária do século XIX, que é a Ada Lovelace.
tá? Acho essa imagem muito bonita, inclusive. Então, mesmo sem as ferramentas tecnológicas da nossa época, ela foi capaz de antever o potencial das máquinas para realizar tarefas que iam muito além do simples cálculo numérico, reconhecendo que máquinas poderiam seguir algoritmos para realizar uma vasta gama de operações. Sua perspectiva foi de que um dia as máquinas poderiam executar raciocínios complexos, prefigurando assim as ideias centrais da inteligência artificial. Isso no século XIX, em 1830, 1840, muito antes do campo da IA ter estabelecido. Para ser mais preciso, a Ada Lady Lovelace apenas previu uma parte da IA, né, focando na manipulação de símbolos, ou seja, na IA simbólica, em que a GOFAI é uma parte importante, sem fazer qualquer referência a redes neurais, aprendizado, esse tipo de coisa. Para dar um exemplo das ideias da Lady Lovelace, ela disse, por exemplo, que uma máquina poderia compor peças musicais elaboradas e científicas de qualquer grau de complexidade e extensão, e também poderia expressar os grandes fatos do mundo natural, possibilitando assim uma gloriosa era na história das ciências. Portanto, eu acho que ela não se surpreenderia ao ver que, 2 séculos depois, os cientistas estão usando Big Data e truques de programação especialmente elaborados para avançar o conhecimento de genética, farmacologia, epidemiologia, etc. A máquina, olha só, a máquina que Lady Lovelace tinha em mente quando ela estava falando de máquinas seguir algoritmos era essa daqui, ó. Essa aqui é o Analytical Engine. É um dispositivo de engrenagens e rodas dentadas, né? Que não foi completamente terminado, tem várias partes dele, mas ele não foi terminado, que foi projetado pelo um amigo próximo dela, que era o Charles Babbage, em 1834. Apesar de ser dedicado à álgebra e números, esse dispositivo era, em essência, equivalente a um computador atual. Tá, claro, ele não foi terminado, ele não funcionava de verdade, mas os princípios estavam lá. Eu estava buscando concluir a construção de um computador. Então, Lady Lovelace reconheceu o potencial da máquina analítica de Babbage, percebendo sua capacidade de processar símbolos, representando assim, nas palavras dela, todos os assuntos do universo. E é o que é a parte importante. Ao trabalhar nas anotações que ela tinha sobre a máquina, ela ficou interessadíssima sobre a máquina, ela escreveu o primeiro algoritmo a ser processado por um computador. Tem algoritmos antes, né? Tipo, o primeiro algoritmo é considerado um algoritmo de Aristóteles, está acho que dos movimentos dos animais, algo desse tipo. Mas ela escreveu um algoritmo tendo como intenção ser executado por um computador. Então, por esse motivo, a Ada Lovelace é muitas vezes considerada a primeira programadora. Não só a primeira programadora mulher, a primeira programadora independente do gênero, tá? E além disso, a Ada antecipou muitos conceitos de programação moderna. Programas armazenados, subrotinas, hierarquia de subrotinas, endereçamento, microprogramação, loops. A gente vai ver, inclusive, essas coisas no lógica de programação. Loops, condicionais, comentários, bugs. Nas anotações dela tinha todos esses conceitos já. No entanto, né, ela não indicou como é que essa composição musical ou raciocínio poderiam ser implementados na máquina. Então, você tinha a IA como ideia, mas ainda você não tinha a IA como realização. Né? Então, esse mistério só foi começar a ser revelado, pelo menos um século depois, por Alan Turing. Né? Então, em 1936, aqui é Alan Turing, bem novinho, eu acho, Alan Turing mostrou que toda a computação possível poderia, em princípio, ser realizada por um sistema matemático chamado máquina de Turing universal. Então, isso aqui é o modelo matemático ainda, tá? Não é a máquina de Turing não é um computador real, é um modelo matemático, mas é um modelo matemático que serve como esquema de um computador, vamos dizer assim. E aí, em 1936, depois teve a guerra, né? Todos nós vimos o filme
que Alan Turing ajuda a quebrar o código, né, da máquina de codificação nazista, acho que é Enigma. Daí ele passou essa época da guerra, depois ele passou o resto da década de 40 pensando como a máquina de Turing, abstrata, né, poderia ser aproximada por uma máquina física. Daí ele ajudou a projetar o primeiro computador. Um dos primeiros, né? Tem uma questão aí, qual é o primeiro computador moderno, né? Mas um desses aí que se coloca como primeiro computador moderno, que foi construído em Manchester, em 1948, chamado de Manchester Mark I. Né? Então o Turing passou a refletir como essa engenhoca poderia ser induzida a se comportar de maneira inteligente. Né? Uma das bases para o desenvolvimento da IA. Então ele tem um artigo, que esse aqui é um artigo super famoso do Turing, que é esse aqui, tá? Aqui, ó. Computing Machinery and Intelligence, Alan Turing. Então saiu na revista Mind, em 1950, esse artigo, né? Computing Machinery and Intelligence, em que Turing argumenta que a questão pode uma máquina pensar deveria ser substituída por outra questão mais facilmente tratada, que é: pode uma máquina ser linguisticamente distinguível de um ser humano? Então, nesse artigo, Turing propõe um teste que ficou conhecido como o teste de Turing. Né? Então, aqui um esqueminha do teste de Turing, olha só. Então, a ideia seria o seguinte: no teste de Turing, uma pessoa e um computador, né? Tá? Esse aqui é a pessoa e o computador, ficam isolados em salas fechadas. Daí um juiz humano, né, aqui, avaliador, sem saber qual das duas salas tem pessoa e tem computador, faz perguntas por e-mail aos dois. Né? Na verdade, no artigo, acho que é por um teletipo, ele fala. Né? E aí as pessoas vão pensar que é um chat, tá? E as pessoas vão respondendo as perguntas do avaliador, a pessoa e o computador. Se o avaliador não conseguir distinguir quem é a pessoa, quem é um avaliador, se tiver uma porcentagem de 50% de chance de ser um ou ser outro, dizemos que o computador passou no teste de Turing. Tá? Agora o avaliador pode fazer quantas perguntas quiser, até tomar a conclusão dele. Não vou entrar muito nessa questão, porque eu tenho certeza que esse será um dos pontos que vocês vão discutir na disciplina sobre mentes e máquinas. Tá? Então vou deixar lá para essa disciplina. Meu ponto aqui importante é que nesse mesmo artigo, né, Computing Machinery and Intelligence, Turing defende explicitamente a necessidade de construir máquinas como prova de existência para responder de forma prática sua pergunta sobre a possibilidade de inteligência em máquina. Então a ideia é fazer a maneira de responder essa pergunta é construindo uma máquina. E ele, nesse artigo, ele inclusive propõe um caminho para a construção dessa máquina. Desenvolver máquinas infantis, né? Ele chama de Child Program, que possam aprender e se desenvolver gradualmente, até alcançar a capacidade de se comunicar em linguagem natural no nível de um adulto humano. Então, ele propõe essa ideia do Child Program, perguntando o seguinte: falando o seguinte, né? Em vez de tentar produzir um programa que simule a mente adulta, não seria melhor criar um que simule a mente infantil? Essa visão antecipa de forma notável os conceitos centrais de aprendizado de máquina, né? E aí o teste de Turing é até hoje comumente usado para definir o próprio campo da IA. Né? Por exemplo, Nilsson, né, em um livro-texto famoso também sobre IA, nesse livro aqui, ele simplesmente propõe que a IA é o campo dedicado à construção de um artefato capaz de passar no teste de Turing. Então, embora o termo inteligência artificial só tenha surgido na conferência de 56, certamente o campo da IA, definido aqui operacionalmente, né, ou seja, campo constituído de profissionais que pensam e agem de determinada maneira, já estava em operação algum tempo antes. Outra evidência que já estava em operação algum tempo antes é o trabalho de McCulloch e Pitts, que são esses caras aqui, ó.
Então, McCulloch, esse daqui com cigarro na mão, e Pitts, esse outro de cá. Esse trabalho deles lançou as bases do conexionismo, basicamente, tá? O artigo de 43 é chamado Um Cálculo Lógico das Ideias Imanentes na Atividade Nervosa. Nesse artigo, os autores combinam 3 pilares: a fisiologia dos neurônios, a lógica proposicional, inspirada por Russell e Whitehead, e a teoria da computação de Turing. Tá? A união dessas 3 coisas, né, fisiologia de neurônio, lógica e computação, foi possível porque esses sistemas operavam com valores binários, né, na lógica verdadeiro ou falso, na computação 0 ou 1. Nos neurônios a questão é um pouco mais complicada, mas a ideia deles era que o neurônio disparando ou não disparando, ligado ou desligado. Né? Então, a partir daí, McCulloch e Pitts propuseram um modelo de neurônios artificiais, em que cada unidade estava ligada ou desligada dependendo da ativação por um número suficiente de vizinhos. Demonstraram que esses neurônios poderiam formar redes capazes de computar qualquer função lógica, como e, o ou, o não. E mais ainda, que qualquer função computável poderia ser realizada por uma rede neural apropriada, ou seja, que essas redes seriam Turing completas, né? O nome que a gente dá, que seriam equivalentes à máquina de Turing. Só que esse aqui é um trabalho teórico, tá? Eles não fizeram a rede neural. Eles propuseram e discutiram matematicamente as propriedades dessa rede neural. Daí eles sugeriram que essas redes poderiam, em princípio, aprender. E essa ideia foi reforçada por Donald Hebb, H-E-B-B, não sei falar esse nome direito, em 1949, com a formulação do que é chamado de aprendizagem de Hebb. Uma regra simples de atualização sináptica baseada na associação de disparos entre neurônios. Essa regra ainda é influente hoje, se tornou base para algumas formas de aprendizado associativo em redes neurais. A gente vai falar depois, na terceira parte, né? Aqui estão as raízes do conexionismo. Então, a regra de Hebb é assim: neurônios que disparam junto se conectam mais. Né? Fire together, wire together. E isso é uma das maneiras de você treinar uma rede neural. Né? Quando dois neurônios artificiais disparam juntos, a conexão entre eles aumenta. Né? Então, aqui a gente tem, como eu falei, raízes do conexionismo e redes neurais artificiais. Né? Então, vem Turing, McCulloch e Pitts são pais intelectuais de 2 grandes vertentes da IA. Né? Vertentes que dividiram esse campo por muito tempo. De um lado, a GoFi, baseado na ideia de que pensar e manipular símbolos de maneira lógica, seguindo regras explícitas. Né? Isso aí tem um pouco a ver com o trabalho de Turing, né? Com a máquina de Turing, né? Que tem regras explícitas. Apesar de que a gente viu que o próprio Turing, quando propôs o Child Problem, já tinha um elemento ali de aprendizagem, né? Não simplesmente seguir regras lógicas. Do outro lado, a gente tem o conexionismo, que vê a inteligência como algo emergente da interação entre unidades simples, como neurônios artificiais. Né? Então, McCulloch e Pitts foram os pioneiros a sugerir que redes de neurônios artificiais, baseadas em unidades simples e binárias, poderiam realizar funções lógicas complexas. Então, enquanto o conexionismo busca emular a dinâmica do cérebro e sua inteligência emergente, a GoFi segue a lógica de que a inteligência resulta da manipulação rigorosa de símbolos a partir de regras lógicas, sem a necessidade de simular processo biológico completo. E também não necessariamente com aprendizagem. Né? A gente vai voltar a esse ponto. Né? Como eu falei, na IA inicial, a GoFi meio que saiu na frente. Para fechar aqui a nossa primeira incursão na história da IA, queria chamar a atenção pelos detalhes da capa de um dos livros que está na biografia, né? Que é o Artificial Intelligence, a Modern Approach, chamado de AIMA, né? Você vê que aqui tem essa imagem aqui. Eu queria chamar a atenção para os detalhes dessa imagem. Meu livro está sujo aqui de tinta, tá? Eu pintei a casa e sujei o livro. Esse livro, como eu falei, é clássico por vários motivos, desde a abrangência, a profundidade até a importância dos autores, né?
no campo da IA. Então, vamos falar aqui um pouco da capa do livro, né? Que aqui é bem interessante essa capa. Aqui eu escaneei minha capa e cortei. Aqui você tem como se fosse uma mesa, né? De algum pesquisador imaginário de IA, talvez do próprio Russell. Eu falo isso porque ele trabalhava em Berkeley. A gente vai ver aqui que tem coisas de Berkeley aqui. Então, aqui você tem várias referências, né? Então, primeiro, você tem aqui, né, no quadro, uma imagem de Turing. Nos papéis tem uma coisa em grego aqui. Isso aqui seria o algoritmo descrito por Aristóteles no moto Animalium, do movimento dos animais, que é considerado o primeiro algoritmo, né? Não o primeiro algoritmo a ser implementado numa máquina, que aí seria de Lady Lovelace, mas é aqui o primeiro algoritmo. Aqui do lado você tem a notação bizarra da lógica de Frege. Aqui você tem um vislumbre da teoria de Lewis Carroll sobre a representação pictórica do raciocínio silogístico. Lewis Carroll, aquele cara mesmo lá da Alice no País da Maravilha, né? Ele também era um lógico. Aqui você tem a roda geradora, aqui no canto aqui, a roda geradora de conceitos de Ramon Llull, em um livro chamado Ars Magna, do século XIII. Aqui atrás, né, você tem a imagem da Analytical Engine, do Charles Babbage. Aqui parece ser no computador parece ser um sistema especialista, não sei bem qual, mas me parece ser um sistema especialista. No porta-retrato aqui a gente tem um robozinho, que eu acredito ser o SRI Shake, que é o primeiro robô móvel que podia tomar decisões sobre como se mover ao seu entorno, né? Aqui, na janela, é a torre do campus da Cal, né? Que é a Universidade da Califórnia, campus de Berkeley. Né? Então, por isso que eu imagino que aqui talvez seja sala imaginária do Russell, porque ele trabalhava nesse campus, e aqui esse relógio aqui fica num gramado bem no meio do campus. Aqui no canto você tem uma foto da Golden Gate, né, em São Francisco. Berkeley fica bem perto de São Francisco, né? Você pode ir até de metrô de uma para outra. E aqui, para um toque recursivo, que é algo que o pessoal de computação adora, você tem na capa do livro, a própria capa do livro, e certamente nessa capa aqui desse livro pequeno que está na capa do livro, tem outra capinha aqui, nessa outra capa tem outro livro infinitamente, tá? Então, isso aqui são os segredos da capa da segunda edição, né? Nas outras edições também você tem várias referências na capa, mas eu acho menos legal. Eu vou pegar aqui, essa aqui é a imagem da quarta edição, né? Na outra aula lá eu tinha mostrado para vocês da terceira, né? Eu não sei se essa quarta tem em português, se essa quarta aqui tá em inglês, mas aqui é da quarta edição, a última edição. O que a gente tem aqui? Kasparov jogando aqui em cima, né? Jogando xadrez contra o Deep Blue. Em 97, a gente vai falar disso. Aqui ao lado você tem o que me parece ser um tabuleiro de Go. A gente vai falar disso também. Então a gente tem aqui um robô da Honda, né? A Zimo. Aqui novamente a torre da Cal, né? Carros autônomos. Turing. Lady Lovelace, né? Então aqui ele botou Lovelace, que nós falamos também. Aqui o rover de exploração de Marte. E aqui o grande Aristóteles. Tá? Então, embora não tenha tempo aqui para ficar explorando cada uma dessas conexões históricas, né? O que isso aí tem a ver com IA, cada uma dessas? Algumas nós falamos, né? Falamos de Lovelace, falamos de Turing. A gente vai falar do Kasparov jogando xadrez contra o Deep Blue, etc. Só que eu não vou ter tempo de falar de todas, né? Mas, pelo menos, as capas do livro nos mostram que a IA tem, pelo menos, raízes muito antigas, né? Para quem tiver interesse nas conexões históricas, a seção 1.2 do AIMA, né, do Inteligência Artificial Abordagem Moderna, chamada Os Fundamentos da Inteligência Artificial, nessa seção o Russell e Norvig destrincham cada uma delas, falando do algoritmo, mostra lá qual é o algoritmo de Aristóteles, o que, é que tem a ver
sei lá, Ramon Lu, o que é que tem a ver partida de xadrez, todos esses pontos ele vai pegando as relações da IA com várias disciplinas, filosofia, ciência cognitiva, etc. É um capítulo muito interessante. Uma sessão, na verdade, né? Então eu tinha falado para você ler a sessão 1.3 e essa aqui é 1.2, né? Tudo faz parte do capítulo 1, que não é tão grande assim, dá para ler todos se você quiser, né? Vale a pena ler. Então é isso para nossa primeira aula. Nos encontramos depois para falar do próprio conceito de IA. É isso, um abraço. Tchau.